ainda mais dentro de um tema que não é um tema muito discutido nas igrejas, na verdade, o ministério profético. E eu vou fazer o seguinte, eu vou já usar a ajuda do pessoal das ruas, né, que fazem perguntas, as pessoas fazem perguntas. Vou transferir essa pergunta para o Daniel, para o Christian, para responderem a primeira delas, que é já a pergunta básica do nosso programa. Vamos lá. Meu nome é Liliane, de Resende, eu sou de Formiga. Eu gostaria de saber o que é ministério profético. Já começa com a pergunta básica, né? Quem vai responder? Vamos lá, Daniel? Posso responder, claro. O que é o ministério profético? O ministério é um dos 5 ministérios, né, que Jesus ele deu, né? Está lá em Efésios, no capítulo 4, ele deu o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério pastoral, evangelístico, o ministério do mestre. E o ministério profético, um desses 5 ministérios, e a função do ministério profético também está em Efésios 4, que é o aperfeiçoamento dos santos, né? É o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que nós possamos, como igreja, chegar à imagem de Jesus, né? O pessoal chama isso de dons também, não é isso? Os dons do Espírito, né? Os dons espirituais estão em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Então, são assim, os dons, eles são independentes dos ministérios, né? Não necessariamente um ministério específico está atrelado a um dom específico, né? Os dons descritos, os 9 dons do Espírito, descritos no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Então, por exemplo, tem lá em 1 Coríntios 12, aí que é bate-papo aqui, não vou fazer entrevista não. 1 Coríntios, eu estou pensando, você tem a lista lá de 1 Coríntios 12 que fala de línguas, fala de profecias, né? Sim. Então, não necessariamente alguém que tem um dom de profecia, ele exerce o ministério profético de Efésios 4, mais ou menos por aí. Exatamente. Eu penso que na nova aliança, o que é o dom do profeta, né, ele é repartido para com a igreja. Então você tem, hoje toda a igreja ela pode entregar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, ela pode profetizar, só que há uma distinção entre o profeta, ainda na nova aliança, do dom profético. O dom profético é para a igreja. Tem também exortação, não tem? Sim, então, é um dos pilares. Eu vou usar a exortação, porque antes que o pessoal das câmeras brigue com você, o Fininho é o nosso grande cinegrafista aqui, vai brigar com você, que você está balançando na cadeira. A gente fica à vontade, as cadeirinhas aqui balançam, né? O pessoal cinegrafista então, tenta ficar parado assim. Mas, por exemplo, né? Você falou até que, a gente conversando nos bastidores aqui, antes de começar o programa, a gente ficar batendo papo, o Christian falou que um dia Deus deu uma palavra para ele. Você estava aqui em Belo Horizonte, Deus deu uma palavra, inclusive, para falar com a pastora Kátia. Isso, né? foi. Okay. Como é que é isso, Christian? Assim, porque você entende que é uma palavra de profecia? Como é que é o processo? Então, eu tinha recebido uma palavra, eu conheci ela numa célula, né? E aí Deus me deu uma palavra concernente a ela. Eu entendia que o papel dela era o papel como Ana, né? E Ana gerou Samuel. E eu via ela como alguém que intercedia e que gerava Samuéis, e que gerava um ministério profético. E aí eu falava que a partir dela viria uma geração de profetas, uma linhagem profética. E aí ela falou, olha, o meu filho, ele desempenha o ministério profético, que é o Daniel. Eu queria que você o conhecesse. E aí ela me passou o contato dele e a gente começou a conversar. Mas você estava fora? Sim, eu estava fora nessa época, né? Acho que quando o Christian conheceu a minha mãe, eu já estava na Califórnia, né? Fazendo esse curso lá. Que curso que é? Lá na Califórnia tem uma igreja que chama Bethel Church, né? Que é uma das igrejas mais relevantes hoje aí no mundo cristão. Tem uma banda, não tem? Tem a banda do Jesus Culture, né? Que foi iniciada, né? Dentro da Bethel Church. E eles têm uma escola que chama Bethel School of Supernatural Ministry, que é a escola do Ministério Sobrenatural, né? São quase 3 mil alunos e bem focados nos dons do Espírito e no ministério profético e na parte de adoração profética também. No caso, quando você foi para lá, você já sabia dessa pegada para a área de ministério profético ou você foi aberto a qualquer ministério? Como é que foi? Sim, quando eu escutei falar dessa escola, eu sabia assim, mais ou menos que era uma escola bem focada nos dons, bem focada em ativar os dons. Eu não sabia qual seria a forma, né? Como você disse aqui no início do programa, hoje a gente não tem muita gente que ensina ou que fala sobre os dons, sobre os ministérios,
parece que é algo assim meio misterioso, né? Ninguém sabe explicar, ninguém sabe falar, ninguém sabe ensinar. Então eu fui lá com esse objetivo, né? Que eu descobri que lá eles estavam ensinando e ativando, e vi várias pessoas, tinha amigos que estavam voltando de lá, e decidi então fazer esse curso lá. Eu quero entender bem esse negócio, porque é o seguinte, eu sou pastor, né, e sou também professor, quer dizer, eu acabo exercendo um ministério de ensino. Eu estou vendo agora, por exemplo, o Seminário Carisma, que é o seminário da igreja, estava lecionando lá apologética. Né? Então, alguém que exerce o ministério de ensino, seja no seminário da igreja, seja numa célula, seja do púlpito da igreja, na escola dominical, ele está exercendo um ministério de ensino. E tem cursos para isso. Cursos para formação de professores de escola dominical, cursos para formação de pessoas que pregam e pregando ensinam. Você tem curso para formação de pastores, que é um outro ministério que está lá em Efésios 4. Pastores, né, e mestres. Agora, curso de profeta não é um negócio assim, não é? Engraçado, por acaso, não é um acaso, né, é propósito de Deus, eu estava lecionando hoje lá no Carisma sobre isso, falando sobre Eliseu. Lembra que texto de Eliseu, quando o pessoal estava com fome e ele manda colher, bota na panela e faz um cozido, e o texto fala que tinha 100, era uma escola de profetas, tinha 100 profetas lá. Né? Mas como é que é isso? O que você aprende numa escola de profetas? Assim, na escola de profetas observada na Bíblia, né, foi Samuel quem iniciou essa escola, né, Eliseu era a terceira, quarta geração de profetas dessa escola. E numa escola de profetas, eles não só ensinavam não só ensinavam o profeta em si, eles ensinavam sobre vida com Deus, eles ensinavam sobre intimidade com Deus, eles ensinavam como adorar a Deus, eles ensinavam sobre música, ensinavam sobre a voz de Deus, eles ensinavam, não é só assim o ministério profético, né? Então, assim, quando a gente está falando de uma escola profética, ela não é só voltada para aquele que se entende como um profeta ou que tem recebido esse chamado de Deus, porque a gente não pode ensinar uma pessoa a ser um profeta, a gente pode desenvolver uma pessoa que recebeu esse chamado é um chamado de Deus, como os outros 5 dons ministeriais. Mas todas as pessoas hoje dentro do corpo de Cristo têm dons, né, os 9 dons descritos no livro de Coríntios. E dentro desses dons nós podemos ensinar as pessoas a ativar e crescer nos dons. Eu acho que até que o Daniel... Você é pastor, Daniel? Não. Tá. Então é só Daniel. Só, né? O Daniel está falando, inclusive eu acho que o Daniel está respondendo a uma pergunta que vem das ruas. Vanessa, não é nessa linha a pergunta, Vanessa? Mais ou menos. Pode soltar? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Mais para mais. Vamos lá, Vanessa, solta a pergunta. Meu nome é Francielen, eu sou de Montes Claros e eu gostaria de saber o que uma pessoa aprende na escola profética. Realmente, Vanessa, é mais ou menos, porque ela está perguntando o que se aprende. O Daniel falou, Christian, que você não aprende a ser profeta na escola de profetas. Então aprende o quê? Então, nós cremos, né, que os dons eles podem ser praticados, exercidos. Então a gente aperfeiçoa esses dons, né? Eu lembro muito que quando Deus começou a atuar comigo em particular, às vezes as visões vinham em pequenas imagens que eram lançadas na minha mente e eu aprendi com o tempo a perguntar se aquilo vinha de Deus ou não. Isso. Então, a partir de alguns anos, isso foi sendo aperfeiçoado em mim e hoje eu já tenho mais facilidade de atuar em alguma coisa que o Espírito Santo traz para mim, seja numa palavra, seja em um dom. Eu creio muito que a igreja ela se distanciou do padrão, né? Daquilo que é a essência. Sim. A gente teve aí toda a reforma protestante, que ainda não trouxe uma essência do que é a igreja de Atos. Eu creio justamente nisso, que esse tempo é o tempo onde Deus está trazendo de volta a essência. Onde tem de novo a atuação dos 5 dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, e não mais a igreja focada apenas no ministério pastoral. Eu entendo que o exercício do apóstolo e do profeta é lançar fundamentos sobre a igreja. Bom que você falou de apóstolo, então. Porque essa questão do apóstolo, inclusive, graças a Deus, hoje os WhatsApps estão chegando e eu quero ler aqui, se meu celular voltar a funcionar, porque agora que o WhatsApp funcionou, mas tem uma pessoa que mandou aqui uma mensagem sobre o ministério apostólico. Eu vou até fazer ligar de novo o celular aqui e vou dar o crédito à pessoa, mas ela pergunta o seguinte: ministério apostólico,
né? O que é o ministério apostólico? O que faz um apóstolo hoje em dia? Apóstolo existem apóstolos hoje em dia? Porque é uma tese, algumas pessoas dizem apóstolo foram só aqueles que seguiram a Cristo. Sim. E aí? Eu penso que a mesma base que a gente usa para o ministério pastoral é a mesma que a gente usa para o ministério apostólico, né? Se a gente for olhar pela palavra. Então, assim, você falou que o apóstolo lança os fundamentos. O que quer dizer isso? Fundamento é o pilar, né? Doutrina. É o que está embaixo, é o alicerce. Então, é aquele que vai direcionar a igreja, que vai trazer direcionamento para o corpo. E eu, particularmente, eu creio, sim, que existe o ofício ainda do apóstolo, né? Não creio que isso foi algo que paralisou nos discípulos de Cristo, que você tinha ali, com exceção de Paulo, né? Que veio posteriormente. Mas eu ainda creio que existe esse parâmetro de igreja, onde você tem os 5 dons ministeriais, onde você tem os santos, que seria o corpo, sim, e você tem esses 5 dons em exercício do corpo. Mas vamos pegar então os 5 de Efésios 4, né? Esses 5 dons visam o aperfeiçoamento dos santos, se não estou enganado no texto que vocês falaram. Isso. Então vamos pensar, o que cada um desses dons faz para o aperfeiçoamento dos santos? O profeta, por exemplo, o dom profético, o ministério profético. Não, só assim, não são dons, né? Não é o dom apostólico, sim, o dom ministério. É o ministério. Né? O ministério, a função dos ministérios é a mesma que descrito em Efésios, né? Que é o aperfeiçoamento dos santos. Como é o aperfeiçoamento dos santos? É no ensino, né? O mestre tem essa função de ensinar. O pastor, ele tem essa função de pastorear, de aconselhar. O apóstolo, ele tem essa função de que ele puxa as pessoas, que ele inspira as pessoas, que ele vai adiante, abrindo um novo caminho, né? Por exemplo, o exemplo que a gente tem na Bíblia de um apóstolo, Paulo. Quem foi Paulo? Paulo era o apóstolo que ele ia, né, enviar as missões, ele ia desbravando caminhos, né, criando novos caminhos. Eu já ouvi várias pessoas dizer que apóstolo, a palavra apóstolo vem de enviado. Que o ministério apostólico é o ministério daquele que abre novos trabalhos, que é missionário. Vocês concordam, discordam? Eu concordo. Eu não poderia afirmar com certeza que essa é a definição do apóstolo, mas com certeza, mas eu acredito que tem a ver assim, com ser enviado. Quando eu vi a explicação, eu até vi que achei interessante, que ele vem de 2 palavras do grego, que é apó e estelo. Estelo é um verbo que é enviar, e apó é enviar em direção a algum lugar. Eu achei que procedia a análise por causa da própria palavra. Porque hoje em dia tem muita discussão de apóstolo, que gera muita polêmica, inclusive o celular... voltou. Quem mandou a mensagem foi o Jorge, de Belo Horizonte. Jorgeão, obrigado, querido. Ele fala assim, boa tarde, gostaria de saber sobre o ministério apostólico, porque algumas igrejas não aceitam o título apóstolo. Diz que não existe mais o título. Então, pensando no que o Jorge fala de título, porque às vezes apóstolo vira um título como se fosse uma hierarquia eclesiástica, entende? Exato. Você começa como diácono, depois você evolui para presbítero, depois você vira pastor, bispo, e aí o ápice da carreira eclesiástica é apóstolo. Não me parece que os ministérios têm uma hierarquia entre eles, aqueles 5? Ou tem? Olha, assim, primeiro, em relação a esse comentário aí que nós recebemos agora, né? Assim, do Jorge. Em relação à questão de título, né? Hoje a gente enxerga assim na igreja, a pessoa na minha igreja não aceita o ministério profético, como é que eu me considero, o que eu faço? E assim, acaba tendo essa divisão, essa briga, em algo que é algo assim bem superficial, algo que não tem relevância nenhuma, né, na edificação, no processo de unidade da igreja, né? Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele sempre escreve Paulo, apóstolo de Cristo, né? Ele começa com o nome, não escreve Paulo, ele não escreve apóstolo Paulo, ele escreve Paulo, né? Ou várias vezes ele começa Paulo, servo de Cristo. Até servo, né? Tem outras cartas que ele escreve como servo. Então, assim, essa briga, essa disputa por minha igreja não aceita o ministério, ou o que eu faço, ou esse ministério, aquele ministério, nós vamos entender que nós somos filhos, nós somos servos, né, e nós estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada, e que entrar numa briga ou numa discussão para saber de título é algo assim muito irrelevante, algo que nós não deveríamos focar as nossas conversas em torno disso. Daniel e Cristian, as igrejas são muito pastorcêntricas, né? Quer dizer, todo mundo que vai ter ministério acaba sendo chamado de pastor.
Exato. Não vai aqui uma crítica, mas vai uma crítica ao mesmo tempo. Porque às vezes a pessoa tem ministério profético e é chamada de pastor. Porque parece que para dar credibilidade tem que ser pastor. Às vezes, né? Sim. Eu creio que a gente está numa fase de transição, né? O Daniel falou uma palavra que eu creio muito, que é serviço, servo. Como a gente estava falando, eu não creio que apóstolo e profeta é o topo da pirâmide. Né? Na verdade, eu não penso nem em corpo como sendo uma pirâmide, porque a gente entende que Cristo é o cabeça. Então, na verdade, como eu consigo visualizar e entender o ministério, tanto apostólico quanto profético, é que é o fundamento. O fundamento é a base, é o que está embaixo. Então, sobre isso é construída uma determinada realidade. Então, na verdade, eu entendo que é o serviço, é você servir. Paulo, em uma determinada carta, ele fala na carta de Coríntios, parece que Deus colocou nós, os apóstolos de Cristo, em último lugar na prateleira. Não temos o que comer, não temos o que beber e nem o que vestir. Então, assim, você vê que existia uma visualização deles para com a igreja de cuidados, de entregas, de doação, de importância, de ensino, de comprometimento. Eu creio que a gente precisa voltar a isso como igreja, né? Voltar a esse lugar onde a gente entende o corpo e onde a gente está servindo o corpo. Vou fazer perguntas aqui. Graças a Deus, as perguntas estão chegando no nosso WhatsApp, 984029756. Mande a sua pergunta, diga o seu nome e a sua cidade. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que vem do meu querido estado de Rondônia. Fui missionário lá em Rondônia há 4 anos. Foi uma bênção lá em Ji-Paraná. E a mensagem vem lá da região de Rondônia, de Espigão do Oeste. Quem manda a mensagem é o Davi ou David, eu não sei. Desculpa se eu falei errado, tá, querido? Ele é de Espigão do Oeste e pergunta o seguinte. Queria saber se é possível ouvir a voz de Deus de forma audível. O Christian falou, foi muito interessante, que você falou de forma muito natural, né, Christian? Sim. Porque Deus me falou para eu falar com a pastora Kátia sobre isso aí. É uma pergunta que muitos têm. Como é que esse negócio, Deus me falou, você ouve literalmente a voz de Deus ou é uma impressão no coração? Vai para você também, Daniel, eu não sei como é que é isso. Eu creio que tem as duas formas, né? Eu nunca coloco Deus dentro de uma caixinha. Eu creio que a multiforme graça, né, de Deus, ele tem as suas maneiras de falar e de atuar. Você pode sim ouvir de forma audível. Eu particularmente já tive 2 experiências assim ao decorrer do meu tempo de convertido. É uma voz mesmo assim, uma voz externa ou é na sua cabeça? Como é que é? Essas 2 vezes que eu tive foi algo externo, que me marcou. Mas a maioria das vezes é algo que vem na consciência, é algo interno. Então, dessa segunda aí, normalmente, eu ouço muito. Sim, né? Eu ouço muito. Filho, não vai por aqui. Né? Sabe, aquela coisa que eu creio que é o Espírito Santo mesmo falando. Isso está certo, isso está errado. Não faz isso. Sim. Você também, Daniel? Como é que é o processo? Não, assim, Deus ele está assim, sempre buscando, né, comunicar com nós que somos filhos, filhas. Né? Então, assim, a pergunta não é se Deus ainda fala, se nós podemos escutar a voz de Deus. A pergunta é se os nossos ouvidos estão atentos para escutar a voz de Deus. Né? E como que Deus se comunica com cada um de nós. Né? Porque a forma que Deus se comunica comigo pode ser muito diferente da forma que Ele se comunica com você. E nós precisamos entender as formas, os canais de comunicação de Deus. Né? Um desses canais de comunicação de Deus é a voz audível. Outros dos canais do canal de comunicação de Deus é a voz do Espírito Santo interior. Né? Que tem exemplos na Bíblia. Por exemplo, Paulo, quando ele está na viagem, uma das viagens dele, ele fala assim, eu vejo que essa viagem vai ser uma viagem muito difícil. Mas esse eu vejo na Bíblia, se você estudar, você vai ver que ele não fala eu vejo no sentido de uma visão aberta, de uma visão de escutar a voz de Deus audível, é um sentido de percepção. Eu percebo no meu espírito que essa vai ser uma viagem difícil e vai ter perda de vida e vai ter perda de carga. E através da Bíblia a gente pode aprender e entender bastante dos meios de comunicação de Deus e exercitar os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. Que Ele fala, continua falando, né? Sim, é fato. e falar, vocês vão falar mais um pouquinho depois do intervalo. Vou deixar uma pergunta aqui, enviada pelo Josenildo de Rondônia. Nós vamos agora para Pernambuco, né? Vamos do oeste para o leste do nosso país, lá no litoral. E o Josenildo traz uma pergunta que o Christian e o Daniel vão responder depois do intervalo. Josenildo pergunta, gostaria de saber qual que é a diferença entre ministério profético, que é em Efésios 4,
para dom de profecia, que é 1 Coríntios 12? Vocês vão responder depois do intervalo, tá joia? Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Super! Falando hoje sobre ministério profético, estou aqui com o Christian, com o Daniel. Não vou usar falar sobre o sobrenome deles, principalmente porque o sobrenome do Christian é muito difícil. Daniel Gonzalez, eu sei porque tenho o privilégio de conhecer a família do Daniel, o pastor Sandro e toda a sua família. Uma grande família. Todo mundo é alto lá, né, Daniel? A maioria lá é alta. Não, e é legal, o Daniel tem um irmãozinho. Que idade tem o teu irmãozinho? Meu irmão mais novo tem 4 anos. 4 aninhos. E o Lucas? Lucas é o mais velho, Lucas? Lucas é o mais velho, ele tem 28. Ó, o Lucas tem 28 e tem um irmãozinho de 4, tudo da mesma mãe. É verdade. Tudo filho da pastora Kátia. Um grande abraço ao pastor Sandro. O teu pai trabalha com transportes, né? Trabalho na área de transporte e logística. Eu vi outro dia que ele postou um negócio lá que tá vindo um negócio de ponte. É dele que tá trazendo aqui, tem naquela empresa dele, não, né? Possivelmente. Eu não posso confirmar com ele. Grande pastor Sandro, grande de todos os sentidos. Grande abraço a toda a família, a toda a igreja Batista Lagoinha lá no São Bento, igreja querida. Bom, nós deixamos uma pergunta que foi enviada antes do intervalo e o meu celular de novo travou. A pergunta é: qual a diferença de ministério profético para dom de profecia? Normalmente as pessoas falam, é tudo a mesma coisa. E já foi deixado claro aqui que não é a mesma coisa. Então vamos esclarecer. Qual a diferença? Quer que eu fale? Vamos lá. Eu entendo que o ministério profético é o ofício, né? Ofício. Exato. E o dom de profecia, ou o dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, que é o mais atuado dentro do ministério profético, são os dons que Deus destinou para todo o corpo na nova aliança. Então, o ministério profético, no meu entendimento, ele tem como objetivo não só aprimorar os santos e não só lançar fundamento, mas como ele é a própria palavra, né? O ministério profético, ele fala sobre isso. É aquele que encarna uma determinada mensagem para um determinado tempo. Assim como você teve João Batista, que foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele recebeu essa incumbência e ele começou a fazer isso no deserto, né? E aí eu até estava conversando outro tempo com o Daniel, porque muitas das vezes a gente tem o entendimento do deserto como um lugar de sofrimento, como um lugar onde você perece, mas eu também entendo o deserto como um lugar de construção, como um lugar vazio que você recebe em Deus para começar a construir uma determinada realidade. Tanto que João Batista, ele estava no deserto preparando o caminho do Senhor, construindo uma realidade que era a realidade do reino. E aí você tem o desempenhar tanto do apostólico representado por Cristo, quanto do profético representado por João Batista, caminhando junto, em acordo, né? No caso da escola profética, Isso. Não é uma escola regular no sentido assim, que é o ano inteiro. Como é que a escola profética funciona? Então, essa escola profética a gente fez uma vez ano passado, vamos fazer de novo esse ano, um período de 1 mês, né? Vai começar quinta-feira agora, dia 8 de junho, lá na Lagoinha São Bento, vai até o dia 8 de julho. Que horas que é? De noite? Quinta-feira, 19h30, sábado às 17 horas. E bem focada, assim, nos dons espirituais, né? Nos 9 dons descritos no livro de Coríntios. E respondendo, assim, a pergunta, só para fazer um comentário, como o Christian disse, o ministério profético ele é diferente do dom da profecia, né? A gente falou um pouco disso aqui mais cedo. E aí as pessoas perguntam, mas quem pode profetizar? Isso. Né? Então, como profetizar? Paulo, quando ele escreve a carta para o livro de Coríntios, ele fala, eu gostaria que todos vocês profetizassem. Ou seja, ele deixa claro que é possível toda a igreja de Corinto, como toda a igreja de hoje, profetizar. E depois, nesse mesmo capítulo, ele coloca quais são os parâmetros da profecia, como você pode profetizar. Né? Um profeta do Antigo Testamento, Joel, ele escreve em Joel 2:28, ele fala, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, o Espírito de Deus, ele está derramando sobre toda a carne, né? Por isso que a gente escuta aí de ministérios ou de outras, não de ministérios, mas de outras religiões, né? Que atuam no sobrenatural, né? Coisa de nova era, coisa disso, daquilo. Por quê? Porque o Espírito, ele está disponível, né? Mesmo se a pessoa não tem um relacionamento com Deus. Mas Deus, ele quer que a pessoa, através do Espírito, tenha um relacionamento com Deus, né? E o profeta continua falando, os vossos filhos e filhas, eles vão profetizar.
quem são os filhos e filhas de Deus? Somos todos nós, né? Todos nós temos a capacidade de profetizar. A questão é como profetizar, quais são os parâmetros da profecia, como escutar a voz de Deus para a minha vida, para a vida das pessoas que estão à minha volta. E isso tudo pode ser ensinado, pode ser ativado, né? Deus, quando Ele dá os dons espirituais, Ele não dá o dom de forma completa, no sentido, esse é o dom e acaba por aí. Ele dá o dom em forma de semente, para você plantar a semente, ativando o dom e crescendo e criando uma árvore nos dons. O Joab, que é de Barra do Corda, lá no Maranhão, obrigado, Joab, pela mensagem, ele pergunta, o ministério profético é específico para algumas pessoas ou pode ser buscado por qualquer filho e filha do Senhor? Olha, eu creio que os ministérios eles podem ser buscados por todas as pessoas, né? Na Bíblia fala em Mateus 7,7, fala, se pedir, você vai receber, se você buscar, você vai encontrar, se bater, a porta lhe será aberta. Então, eu acredito que quando você tem esse desejo no seu coração de buscar mais de um ministério específico, esse desejo nós achamos que vem do nosso coração, mas foi Deus que colocou esse desejo no nosso coração, né? E quando Ele coloca esse desejo no nosso coração é para ativar a nossa fome, a nossa sede por isso, e através dessa busca Ele vai depositando e nós vamos crescendo nos ministérios. O que é uma profecia? Porque, por exemplo, a gente pega os profetas, na Bíblia a gente tem relatos dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você tem os profetas, por exemplo, maiores e menores, que são os livros, né? Isaías, Jeremias, que a gente sabe decora isso aí, né? Assim, os nomes deles. E parece que no Antigo Testamento a coisa era mais ou menos assim. O profeta, assim diz o Senhor, ele tinha algo vindo do Pai, não é? E ele transmitia para o povo, dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, eu estou sendo um canal da voz de Deus. No Novo Testamento, você tem um relato dos profetas, né, como ministério, né, porque Paulo fala que teria profetas na igreja. Os profetas do Novo Testamento faziam da mesma forma dos profetas do Antigo Testamento? Assim diz o Senhor, e falavam, ou era de forma diferente? E hoje, os profetas também falam dessa forma, assim diz o Senhor, e falam para a igreja? Eu creio que você tem que transculturalizar o discurso, né? Existem palavras, sim, que Deus dá. A gente tem até na Batista Lagoinha a profetisa Deise Valadão, que por muitas vezes Deus usou ela dessa maneira. E eu creio que Deus usa assim. Deus também já me deu experiências desse tipo. Mas eu creio que a gente precisa transculturalizar o nosso discurso. Por exemplo, se você está de frente para uma pessoa que não é cristã e você falar isso dessa forma, pode soar de uma forma grosseira. Sim. Então, como que eu posso facilitar essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria, ou até mesmo uma profecia para essa pessoa? Inclusive, eu entendo que esse é um braço muito, muito forte para o ministério evangelístico. Porque quando você está diante de uma pessoa que não conhece Cristo e você traz uma informação da vida dela que só ela tem acesso, ela consegue entender que existe algo superior, né? Independente da fé ou não que ela tenha. Você falou, eu sei que ele cortar a linha raciocínio, mas só pegando o gancho. Quando você falou assim, falar uma coisa que só ela tem acesso, isso, lá naqueles dons de Coríntios 12, isso é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria, é profecia? Como é que vocês entendem? Quando você tenha conhecimento de algo que só a pessoa sabe, e você fala e a pessoa fala, não, cara, como é que você está sabendo disso? Palavra de conhecimento eu penso como presente e passado. Sim. Palavra de sabedoria eu penso como algo futuro, algo que ainda vai acontecer. Isso seria uma revelação, então? Sim. Saber algo específico da vida da pessoa? Sim. Isso é o dom da palavra de conhecimento, né? Quando você, por inspiração do Espírito Santo, por revelação de Deus, você tem acesso a uma informação que você não poderia ter da pessoa em relação ao presente ou passado, né? Uma palavra de conhecimento não se trata do futuro. A profecia, quando você dá uma palavra profética, ela se trata presente e futuro, né? Através da palavra de sabedoria, ela envolve o que devemos fazer, né? A palavra profética, ela fala mais a parte do o que fazer, e a palavra de sabedoria do como fazer, né?
E isso a gente fala bastante lá na nossa escola, inclusive esse pessoal que está assistindo aqui de Belo Horizonte, da região, você está convidado a participar com a gente da Escola Profética do WR1 lá na Lagoinha São Bento. WR1. Eu sei porque minha filha vai fazer, ela escreveu ontem, não é? Mas é uma sigla. Eu até falei, Mari, o que é esse negócio aqui? Traduz a sigla pra gente aí. WR1 em inglês significa We Are One, né? Que em português seria Nós Somos Um, né? Que tem essa visão de ativar os dons e trazer a unidade do corpo de Cristo. Nossas redes sociais é WR1app, que você pode encontrar lá todas as informações da escola. Uhum. E na escola, né, na escola profética, mas desenvolvendo o ministério profético, com certeza vocês lidam com uma questão que me incomoda, e vocês me desculpem em casa, eu não estou lendo as perguntas mais, porque infelizmente houve um probleminha técnico de novo e eu não estou conseguindo ler as perguntas, então vou fazer as minhas, e são muitas, mas também porque eu ouço das pessoas essas questões, né? Então uma questão que é recorrente, sempre as pessoas me trazem essa questão, é o seguinte, inclusive essa semana uma das pessoas que assiste o programa mandou essa questão. Como eu faço para discernir uma voz que vem dentro de mim, ou uma impressão muito forte, para saber se é da coisa da minha cabeça ou se é de Deus? Eu estou aqui conversando e tal, e vejo uma pessoa, e vem uma impressão muito forte. Fala para essa pessoa, sei lá, para ela tomar cuidado, ou para ela fazer um concurso e tal. Como é que eu fico sabendo? Existe como saber se é coisa da minha cabeça, se é indução, se é porque eu vi um filme, alguma coisa assim, ou se é a voz de Deus mesmo falando, olha, vou te usar aqui agora naquela vida. Como é que a gente faz? Tem jeito? Existe, né? A Bíblia, ela é o filtro, né, do ministério profético, da palavra profética. Né? Deus, ele nunca iria te dar uma revelação ou te pedir para dar uma palavra para uma pessoa que não esteja alinhada com a palavra de Deus. O primeiro critério é esse. Esse é o primeiro critério. E Paulo, ele fala dos parâmetros da profecia. A palavra deve ser para edificação, para consolação ou para exortação. Né? Hoje, muita gente na igreja entende que o ministério profético é um ministério meio misterioso, é um ministério meio... A pessoa fica com medo quando acha que vai expor pecado, acha que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso é uma imagem, uma impressão errada do ministério profético, porque isso não é o coração de Deus para você, nem para mim, nem para o povo dele. Né? Então, assim, a palavra profética ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus, com o coração de Deus. A palavra profética, ela, primeiramente, ela é uma palavra de encorajamento. Né? Ela não é uma palavra que traz julgamento, ela não é uma palavra que traz condenação. Então, a gente vê pessoas aqui no Brasil, às vezes, atuando debaixo de um ministério profético, mas que entra e que dá uma palavra de condenação ou de julgamento sobre a nossa nação, ou sobre uma pessoa, sobre uma família. Essa palavra ela não está alinhada com o coração de Deus, porque Deus ele nunca libera uma palavra sem dar o povo uma chance, sem dar esperança, sem dar tempo ao seu povo de retomar aos caminhos do Senhor, mesmo quando é uma palavra de exortação. Deus ele sempre nos dá a chance e ele sempre nos dá tempo. Né? E aí a pessoa fala, mas no Antigo Testamento não era assim. Mas nós não vivemos no Antigo Testamento. Né? Hoje, os profetas, o ministério profético debaixo da Nova Aliança é completamente diferente do ministério profético do Antigo Testamento. Né? Isso a gente fala um pouco na escola. Né? O ministério profético do Antigo Testamento, os profetas, primeiro, eles não tinham o Espírito dentro deles, o Espírito estava sobre eles. Então, por isso que vários deles escutavam mais a voz audível, mas tinha outros que nunca escutaram a voz audível. Deus falava com eles em forma de sonhos. Né? Falando assim rapidamente de sonhos, na Bíblia, sonhos é a principal forma que Deus se comunica com o seu povo. E eu vou prestar atenção no que ele vai falar aqui agora, porque você falou em Joel que os velhos terão sonhos. Eu estou na fase do velho, então como é que é o negócio do sonho? Como é que é o negócio do sonho? Os sonhos, na Bíblia a gente vê, Deus falou com Daniel através de sonhos, Deus se revelou a várias pessoas através de sonhos e visões, mas nós desconsideramos muitos sonhos hoje. A gente acredita Desconsideramos? Desconsideramos. Mas devemos ou não devemos? Não devemos, porque o sonho é um canal de comunicação de Deus. Deixa eu compartilhar, então. Aconteceu já há alguns anos isso. Cara, muito interessante. Eu estava trabalhando, minha esposa dando aula no seminário, e uma aluna dela chamou-a depois da aula e falou assim, professora, eu queria dar uma palavra. E ela contou um sonho.
Eu não vou especificar o sonho aqui, porque o sonho era um alerta sobre uma situação muito grave. Mas ela descreveu com tantos detalhes o local, a situação, e ela não conhecia nada, que a minha esposa me ligou na hora, falou, Cássio, vem aqui. Acabei a aula na faculdade, fui lá. Né? E a Silvia sabe que eu sou meio cético, assim, falei, opa, né? Não é qualquer profetada aí, né? Deixa eu ouvir esse trem. A mulher começou a contar o sonho, gente, eu arrepiei na hora, eu falei, gente, essa mulher foi nesse lugar, ela descreveu. E a gente tomou uma decisão, porque o sonho dela não contrariava a palavra de Deus, não tinha, nada que ela disse era contrário, mas foi um alerta sobre a circunstância que a gente já estava com a pulga atrás da orelha. Eu posso considerar que esse sonho que ela contou, que até nos levou a um direcionamento de uma posição, pode ter sido uma palavra profética ou tem outro nome para isso? Não, o sonho ele é um canal de comunicação entre Deus e o povo de Deus, né? E todo canal de comunicação, quando a gente recebe algo de Deus e transmite para qualquer pessoa ou até para nós mesmos, isso já é uma palavra profética, né? Seja de exortação, seja de alerta. A gente tem que falar que é sonho, né? Mas você deveria, quando nós falamos, você deve falar qual é o meio que você recebeu essa informação, né? Se foi através de um sonho, se foi algo que você escutou de Deus, se foi algo quando você está lendo a Bíblia, de repente você tem algo vem sobre o seu espírito quando você está lendo uma passagem, né? Então esse meio de comunicação também é importante. Pode ser, então, algo assim, em termos de ministério profético, quando a gente começa a ler as Escrituras, e fica forte no coração, assim, uma circunstância, uma pessoa. Não que eu acho que você tem que ficar lendo, pensando só nos outros, não pensar em se tratar e tudo. Mas não acontece. Isso pode ser um indicativo de que Deus tem uma palavra? O que você pensa, Cristi? Sim, com certeza. Eu creio que um dos dons que a gente precisa buscar, mediante a tudo isso que a gente está conversando, é o dom de discernimento, né? Que é um dom que a gente quase não fala sobre ele. É um dom importantíssimo, porque é o dom de discernimento que te traz uma clareza em você conseguir discernir se o que você está recebendo procede de Deus, procede da sua alma ou procede de algum outro âmbito espiritual que seria as trevas, né? Então eu creio que é fundamental a gente buscar o dom de discernimento. Inclusive, quando eu comecei a caminhar dentro da intercessão, foi algo que eu aprendi muito com a pastora Zenete. Ela sempre falava a importância da gente buscar o dom de discernimento. E isso eu guardei muito para mim. E na Nova Aliança, a gente começa a Nova Aliança, se a gente pegar o livro de Mateus para poder ler, debaixo de um cumprimento profético, debaixo de um legado profético. Tanto que você tem em vários momentos ali trechos das Escrituras que falam, como disse o profeta Isaías, como disse o profeta Jeremias. Então você vai vendo esse cumprimento. Então eu penso que, por exemplo, esse sonho que a menina teve e que pede um espaço para poder falar sobre esse sonho, era testificando algo que vocês estavam buscando. Sim, né? Então é uma confirmação. Talvez nem ela saberia dizer o porquê que ela estava falando, né? Talvez ela não tenha essa clareza. Quando a gente pega as Escrituras, né, é um relato de igrejas de porte pequeno para os padrões de hoje em dia. Né? Não eram as reuniões, nem havia espaço físico. Né? As casas não eram casas que comportassem muitas pessoas. Tanto, por exemplo, Eliseu estava com 100 pessoas ali, porque estava no ar livre, não tinha casa que cabia 100 pessoas. Então, nesse contexto de casas menores, de reuniões menores, Paulo que orienta, 1 Coríntios 14, como é que deveria ser a ordem no culto. E ele fala, se um tem uma palavra de sabedoria, que dê, se outro tem profecia, dê, se tiver línguas, que orem línguas, que tenha interpretação, ele dá orientações. Essa orientação de Paulo, ela fica para o primeiro século ou ela se presta hoje? E eu não quero apertar vocês não, mas eu já vou apertar. Vocês acham que cabe profecia dessa forma no culto público? Olha, eu acho o seguinte, a gente, como o que está falando, de discernir, né, a voz de Deus. Então, tem vezes que estamos em um culto público que você entende que Deus quer liberar uma palavra específica para uma pessoa, uma palavra mais macro sobre o Brasil ou sobre algum outro país ou sobre alguma coisa que esteja acontecendo. Então isso é possível sim de acontecer. Mas quando Paulo ele dá essa orientação, eu acredito que ele está falando ao conceito daquilo que ele está vivendo como igreja naquele tempo. Né? Então, por exemplo, hoje não dá para a gente ir num culto aqui da Lagoinha Sede
e dar a palavra 3 mil profética pessoas você liberar. 3 mil pessoas Quem tem lá. palavra de profecia aqui? 3 mil. E depois de 3 mil palavras proféticas, de ter oração em línguas, de ter interpretação de línguas, de ter tudo isso. Então, assim, é muito por causa do tamanho, né, da dimensão. Então, por isso que é importante o conceito de célula, o conceito de escolas, o conceito de reuniões em casas, porque nesse tipo de ambiente nós podemos exercer o ministério. Né? Quando nós fazia uma reunião nos Estados Unidos com alguns amigos, que éramos 10 pessoas, e nessa reunião, ali nós profetizávamos para todo mundo que estava ali. Dá para experimentar 1 Coríntios perfeito, né? Olha, tem ministério para atrapalhar a vida dos outros? Deve ter, né? Que é o pessoal da produção aqui. O programa tá ficando bom e fica mostrando a plaquinha para terminar o programa. Mas vocês perdoem o irmão lá e não sabem o que faz. Daniel, obrigado. Christian, obrigado. Foi muito gostoso o papo. Amanhã, começa quando o curso? Quinta-feira, 8 de junho. Inscrições, você pode ter todas as informações WR1app no Instagram. WR1app no Instagram? Isso. Lá vai ser na Lagoinha São Bento, muito legal, vale a pena ir lá, se inscreva, começa quinta-feira, dia 8, quinta-feira, 19h30. Agradecendo ao Christian, ao Daniel mais uma vez, agradecendo a você por ter participado desse bate-papo e convido você amanhã, 12h15, novamente estamos com o bate-papo. Falei tanto que a música até acabou, se quiser soltar a vinheta de novo, pode soltar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.